Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ipsoscast. Hoje falando de um tema extremamente efervescente e que eu acho que a gente vai aprender bastante sobre estratégia com o tema pós-vendas como alavanca de expansão. A gente tem a honra de ter o Paulo aqui hoje. Paulo, se você pudesse apresentar, seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui. A honra é toda minha estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Então, eu sou o Paulo Souti, eu sou vice-presidente de Parts and Service da América Latina da Stellantis e acumulo outros cargos de presidente do conselho e presidente da De Pascoal e também da Norauto na Argentina. Que legal. Conta um pouquinho da tua experiência. Nossa, você começa a falar isso, começa a Quanto sentir um tempo você pouco tem? mais velho. Não, eu já tenho quase 30 anos de indústria automobilística, então é uma longa história. Então, passei por várias montadoras. Agora, depois da fusão, posso dizer que é a quarta montadora que eu estou passando. Tenho experiência em empresas fora do Brasil, empresas de serviço, uma empresa como chama, a Midas, que teve no Brasil há muitos anos atrás, e hoje estou aqui com o grande desafio de acelerar tudo que é o mercado de peças e serviços na América Latina com Norauto, com o De Pascoal, e Muito é bom. um super Vamos falar challenge. muito disso. Sim. Obrigado, Paulo. E o Marcelo Pereira, seja bem-vindo, Marcelo. Um prazer ter você aqui. Obrigado pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês, né? Fazer parte desse bate-papo aqui sobre assuntos tão interessantes. Eu sou head da área automotiva dentro da Ipsos, e é um prazer poder falar de pós-venda, que é um assunto que normalmente as pessoas deixam para segundo plano. E aqui hoje nós estamos mostrando que ele é muito mais importante do que se parece. Perfeito. Vamos começar com essa. Eu acho que esse é um bom gancho. Evidentemente, a gente está num momento de muita visibilidade, de eletrificação, de lançamento, de modelos novos, e a Stellantis com uma estratégia bastante forte, bastante clara e sólida de pós-venda, e uma aquisição recente maravilhosa. O que você pode contar dessa estratégia? Dentro do plano estratégico da empresa, todas as empresas têm, então a Stellantis tem o Dare Forward. E dentro do Dare Forward, um dos pilares nossos é o crescimento dentro da área de serviço, de peças e serviços. Então, nosso objetivo é dobrar o nosso tamanho em peças e serviços até 2030. E isso foi declinado para todas as regiões. Então, a gente não fez diferente, foi seguir a estratégia global. E dentro da estratégia global, a gente foi olhar o mercado de peças. Aqui é uma coisa interessante, eu estava conversando com o Marcelo agora há pouco. Ah, o mercado global de peças, que a gente às vezes nem sabe mais ou menos o tamanho dele, a gente estima que ele está em torno de 480 bilhões de dólares, ou quase meio trilhão de dólar global. Quando você fala do Brasil, desculpa, da América Latina, é um mercado de mais ou menos entre 18 a 20 bilhões de dólares. E quando você desce para o Brasil, você está falando de 14 e 16 bi, que o Brasil representa praticamente 70% desse negócio. Então, são números muito grandes. E olhando esse mercado, a gente tem a parte de peças de origem é 20% desse mercado. E nesse segmento, a Stellantis já tem a liderança, a gente é o primeiro em market share nesse segmento. Então, aqui está consolidado e a gente só tem que crescer nesse mercado. Quando você vai para o Independente Aftermarket, ou IAM, que a gente chama, que aí os 80% que ninguém vê, que é realmente aquilo que está muito pulverizado, muito atomizado no mercado brasileiro, e a gente olhou para e falou, essa aqui é uma oportunidade de crescimento. Não só no Brasil, na Argentina, em toda a América Latina. E a gente foi realmente olhar e buscou uma aquisição na Argentina, com a Norauto, para atender esse mercado, e agora com a De Pascoal, 6 meses atrás. Incrível. Marcelo, a gente estuda muito pós-venda aqui, inclusive a gente tem um estudo contínuo de pós-venda. Qual a importância disso para a escolha da marca, por exemplo? Isso afeta, ele se retroalimenta nesse processo? Sim, sim. Quando realizamos os estudos para as montadoras, esse benchmark de como o cliente avalia o pós-venda ele sempre se torna um gancho positivo para a marca quando tudo funciona bem. E quando tudo funciona bem, não é só questão de atendimento, mas é a disponibilidade de peças, é você ter um reparo correto e que esse reparo seja duradouro, né? Não seja algo momentâneo. Então, o cliente ele reflete isso como uma segurança em estar naquela marca, escolher aquele produto, escolher aquele modelo. Então, hoje, quando você olha o resultado, você vê um loyalty muito forte daquelas marcas aonde a satisfação está num nível mais elevado, porque ele tem todo um acompanhamento, todo um cuidado que vai além só de um sorriso na hora da recepção, né, e essa parte de peças é super importante. No passado, hã
se falava muito em auto centers, em você perder muitos clientes das concessionárias para os auto centers. E hoje o que a gente vê é que esse movimento ele ainda existe, só que a composição dos auto centers mudou. Tem hoje uma pulverização muito maior do que existia no passado, né. E quando a gente olha essa estratégia da Stellantis, a gente vê que ela vem para realmente buscar, reacender essa estratégia com uma mudança que é a aquisição da Pascoal. Então, para mim, isso demonstra um trabalho que vai além do que a Stellantis faz hoje para as marcas dela, dentro da sua rede de concessionários. Ela está levando essa experiência de pós-venda, do estudo que a Ipsos faz hoje e que ela também tem os resultados, ela está levando essa experiência para o além, para aquele cliente que não está usando a rede dela, mas quer de alguma forma ter uma qualidade de trabalho e atendimento similar Similar. ao que ele tem dentro da rede. Então é super importante, é super relevante e conquista muito e mantém muitos clientes. Quer dizer, Paulo, parece que há não só, você falou do tamanho do mercado, da atratividade econômica do mercado, que é Uhum. inegável pelos números que você trouxe, mas também há uma razão estratégica aqui, né, de integração e verticalização. Como é que foi a decisão? Você contou que é uma estratégia global, que está sendo aplicada regionalmente, Uhum. mas e a decisão? Por que a escolha de um player específico, no caso da De Pascoal Uhum. ou na Argentina Norauto, por exemplo? Como aconteceu ela e qual é hoje a sua avaliação depois de 6 meses da aquisição? Quando a gente foi olhar, o mercado, como ele começou, a gente olhou várias alternativas, de M&A dentro do mercado, seja no Brasil, seja na Argentina. Vamos falar um pouco do Brasil, que é o caso da De Pascoal, que é o mais recente. A gente sempre olhou a De Pascoal com muito carinho, né, então como uma empresa inovadora, como uma empresa que tinha realmente um diferencial do que um simples distribuidor de peças. A coisa importante a colocar, a gente olha a De Pascoal como um autocentro, que a gente estava comentando agora. Só que a De Pascoal é constituída por 6 empresas diferentes. Então, autocentro, distribuidora de peças, autocentros para caminhões, distribuidora de pneus para caminhões agrícolas e veículos de passeio, uma empresa de crédito, uma empresa de treinamento. Então, é um mundo que a gente não vê às vezes na superfície do retail, mas tem realmente uma presença muito forte. A De Pascoal é o segundo maior distribuidor de peças do mercado brasileiro. Então, quando a gente olha isso e aliado à cultura da empresa, aliado aos sistemas que a empresa desenvolveu, é uma empresa de 75 anos, mas que desde os anos 80 já tinha e produzia, isso é uma coisa interessante. O Luiz Norberto, foi o criador praticamente da empresa, né? Começou com o pai dele, mas ele desenvolveu o negócio. Há 75 anos atrás começou a empresa, ele está praticamente há 50 anos na frente da empresa. E ele, desde os anos 80, ele começou a implementar a parte de informatização das lojas. Então ele produzia computadores, coisa interessante, nos anos 80, para já automatizar realmente o ponto de venda. Então, o banco de dados que tem dentro da De Pascoal é fantástico. Uma gestão diferente, né, Hoje nós já. temos 6 milhões de clientes na base da De Pascoal. Nossa. 2 milhões altamente qualificados. Clientes que compraram com a gente há menos de 12 meses. Então, é um volume muito grande de informação, um volume muito grande de dados que a empresa trata desde sempre. Então, ela é inovadora desde sempre, ela tem esse diferencial da empresa de inovação, de sistemas e plataformas que a gente tem, foi que realmente fez a gente olhar e falar, essa é a empresa para nós que é a melhor opção que a gente tem no mercado. E todas essas linhas eram interessantes para a Stellantis no momento da aquisição? Se eu vou ser bem honesto com você, quando a gente olhou a empresa e começou a olhar, mapear e fazer a due diligence e entender o que tinha, na due diligence a gente começou a descobrir coisas que a gente não tinha visto. Já conhecia a empresa, já tinha essa visão, e essa due diligence normalmente você descobre coisas que você não gosta, né, que você fala: Normalmente "Espera, não tem um problema". Aqui foi totalmente o contrário. olha, É uma empresa totalmente organizada, totalmente, assim, padronizada, com padrões de trabalho, com standard, com uma cultura muito forte e com coisas, assim, fantásticas, como, por exemplo, a Maxi Training, que é uma empresa de treinamento. Um dos melhores catálogos de peças hoje é a da Pascoal, no mercado. Então, são coisas que para nós a gente foi trazendo, foi descobrindo ao longo do processo, né, além do que a gente já conhecia, e que para nós hoje são excelentes alavancas de crescimento da empresa e nós vamos usá-las ao máximo. muito interessante esse caso. Due diligence, de fato, normalmente é para você evitar risco, né, Aham. e no É, caso aqui você é que a due diligence normalmente é muito mais financeira, é um olhar é, muito mais de contábil. contábil, É. financeiro, vamos olhar se tem risco, risco jurídico. E só que nesse processo você também está fazendo uma due diligence que a gente nunca fala, que é o lado operacional. Business, né. Você está olhando o business. E é Uhum. ali que você falou: "Espera aí, isso aqui é uma coisa nova, já tinha visto, entendi, mas não tinha visto que era tão profundo". Isso foi realmente uma extremamente positiva,
o que a gente descobriu dentro da empresa. E agora 6 meses, já de 6 meses dentro de casa, como tem sido o olhar dos resultados? Os resultados são realmente fantásticos. Eu É, posso dizer que realmente estão dentro daquilo que a gente havia desenhado, mas, como eu te falei, o que foi plantado na empresa desde o começo dela, desde o início dela, sei lá, 75 anos atrás, comemoramos 75 anos, dia 30 de junho. E você vê uma empresa que sempre manteve um padrão cultural e um padrão de trabalho muito forte. Então, isso se vê e se reflete naquilo que a gente faz no dia a dia. Então, quando você coloca um projeto na frente das equipes de Pascoal, são, é um projeto que tem uma aderência muito rápida, uma reatividade rápida, as pessoas vão realmente para cima dele para fazer aquilo acontecer. Então, isso para nós é super positivo. Então, tudo aquilo que a gente traz como estelantes, que são as alavancas que a gente pode dar para que a De Pascoal cresça, as equipes da De Pascoal aderem muito rápido e aplicam aquilo, e isso está dando uma atração muito forte. Então, para nós, os primeiros 6 meses estão fantásticos. E que com legal, certeza vão ser fantásticos os próximos anos. que bom. Eu posso compartilhar que eu tive o prazer de estar com o Paulo alguns meses atrás no escritório da De Pascoal, em Campinas, e eu já tive a oportunidade de estar lá outras vezes, e o ambiente parece um ambiente super leve, né? Você não sente um ambiente tenso de uma empresa que Aquela está preocupação, absorvendo outra ou algo assim, parece que há uma sinergia diferente, o ambiente é muito, vamos dizer assim, que proporciona uma leveza quando você conversa com as pessoas, parece que está tudo se encaixando de uma maneira muito orgânica, muito Uhum. tranquila. E é gostoso de ver isso, né, que você não vê, tensão. É muito É. bom, eu acho que isso é extremamente positivo com o que ele está falando, né, a aderência que vem para um projeto novo, de alguma forma, os times eles não perderam isso como Uhum. uma característica positiva de tudo que eles aprenderam nesses 75 anos de história. Marcelo, o Paulo trouxe um ponto interessante, que foi a questão desse braço de treinamento, que até não é, certamente não é tão visto pelo cliente, pelo consumidor, pelo usuário. Eu sei que a gente estuda muito isso. Quais são as informações que a gente tem sobre a importância das pessoas nesse trabalho de pós-venda? Uhum. Olha, quando nós olhamos os estudos sindicalizados que envolvem principalmente o pós-vendas, o que nós vemos é que normalmente o pilar pessoas, atendimento, ele corresponde por mais de 50% da satisfação. Ele é o fator mais É um importante. fator mais importante. Então, não só é a receptividade, o como você escuta o cliente, mas o que ele enxerga depois de como as informações são compartilhadas com ele e, principalmente, que ele sente segurança que a equipe que está atuando no carro dele são pessoas formadas, são pessoas que conhecem sobre aquele produto e que estão fazendo a coisa certa. Então, ele fica muito mais tranquilo como consumidor, né? E treinamento é algo que não é de hoje, ele é fundamental em todas as áreas. E na área técnica, onde você trabalha com manutenção, ela é super importante. Porque no caso da De Pascoal, ela não está trabalhando como uma concessionária que trabalha com uma única marca, né? Você Ah, precisa manter a tua equipe com formações, com informação técnica, com treinamento, para saber as diferenças entre cada uma das marcas, né? Porque existem diferenças muito claras de concepção e essas diferenças elas precisam ter a utilização de uma ferramenta específica, de um posicionamento que não é a mesma lógica de uma marca da Stellantis que vai ter se ele fizer a reparação numa marca da concorrente. Então, entendi. treinamento é algo fortíssimo e é um dos pilares mais importantes dos estudos que nós temos Como, sobre pós-vendas. como que a Stellantis vem abordando esse ponto, Paulo, da integração entre a nova operação da De Pascoal, que eu entendo, pelo que você está comentando, que ela ficou com razoável independência Hum, dentro do ecossistema Stellantis, e a rede? tá. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que o primeiro, voltando um pouco no ponto do Marcelo, quando a gente faz um M&A, a primeira coisa, antes de fazer o M&A, a gente foi entender um pouco o que funcionou, o que não funcionou nos M&As, no mercado de maneira geral. Que a primeira coisa que a gente percebeu é a questão cultural. Então, a Stellantis, pelo tamanho da empresa, a gente tem uma posição dominante frente ao M&A, como uma empresa como a De Pascoal, a Norauto. E a pior coisa que a gente pode fazer é querer colocar, estelantizar as empresas que a gente faz o M&A.
Então, eu tenho até uma frase que eu falo para eles: a gente veio para depasqualizar a Stellantis e não Stellantizar a De Pascoal. Muito E bom. é realmente, e isso é o que o Marcelo percebeu, essa leveza das pessoas, a tranquilidade deles na aderência dos projetos, é porque eles entenderam que a cultura deles é tão ou mais importante que a nossa. Então, E não é regra, né, vamos e não é combinar que esse regra. movimento é o Então, contrário normalmente, e né. o nosso, e eles são ágeis, eles são rápidos. Virar um transatlântico é complicado. Perfeito. Você começa 6 meses antes. Virar De Pascoal, você vira em 30 segundos. Então, ah, são essas diferenças que são importantes no nosso dia a dia. E outro ponto importante é, quando você fala da nossa estratégia de aftermarket, a gente tem muito claro, a parte OEM, ou seja, aquilo que a gente chama de peças de origem, aquilo que você chama de serviço de concessionária, carros em garantia, esse é o território das concessionárias. E o cliente pede isso. Ele não vai tirar o carro da concessionária para levar no serviço se o carro está em garantia. Ele tem um foco. Eu quero esse serviço que eu comprei por esse serviço. Ele foca nisso. Então, a gente vai sempre trabalhar muito forte isso para fidelizar o cliente, grau de satisfação, treinamento, tudo que o Marcelo falou, para esse público. O cliente brasileiro troca em média de carro a cada 2,8 anos. 2,7, 2,8. Então, quando chega no final do período de garantia, normalmente ele troca. Então, ele passa o segundo dono. Quando ele vai para o segundo dono, o grau de retenção dentro das oficinas da concessionária tende a cair. Naturalmente ele vai se dissipando. Então, e quando você vai do quarto ao quinto ano do carro, aí você começa a ter uma frequência de troca muito maior em 1 ano e meio, menos que 2 anos. Então, é aí que entram a estratégia do Independente Aftermarket, que a gente vai colocar a De Pascoal para atender esses clientes. Quer dizer, Então, há uma a complementariedade complementaridade. das E coisas. não é on-off, né? Não é um negócio assim, não Perfeito. é preto ou branco. Então, naturalmente, vai ter clientes que vão passar 10 anos visitando a concessionária e está normal. Vai ter clientes que vão trocar de carro a cada 6 meses e o segundo proprietário fala assim, eu quero fazer um serviço diferente. Então, tem todos os casos. Tem uma zona de transição que a gente imagina, até o sexto ano a gente tem uma presença muito forte, né, da concessionária. A partir do quinto ano você começa a ver um cruzamento da curva, onde você vê o mercado de autocentros, o mercado independente começar realmente a atuar mais forte. Então, a gente vai atuar em todos os segmentos. E uma coisa que é fundamental, a De Pascoal é multimarcas. Perfeito. Eu não só atendo carros da Stellantis. O nosso foco é o mercado. Nosso foco não são os carros da Stellantis. Então, De Pascoal, mercado multimarcas, normalmente acima de 6 anos. Mercado das concessionárias, carros da Stellantis. Nosso mercado, mercado que a gente quer realmente preservar cada vez mais dentro do nosso mundo concessionário. Cada um Parece no seu muito bem quadrado. encaixado, né, no mapa estratégico que vocês Sim, 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 fizeram, sim. né. É muito claro na nossa cabeça, é muito claro a nossa discussão com a rede de concessionárias, a discussão com os nossos parceiros, e está muito claro para todo mundo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E acho que a clareza reforça o que o Marcelo falou, Uhum. né, de ficar as pessoas se sentirem parte do grupo Claro, novo, ao mesmo tempo sem o claro. medo. Muito bom. Eh, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a cultura. Você abordou aqui o tema da análise, cultural de um processo de M&A, de um processo de aquisição de uma empresa que é bem maior, mais tradicional, Uhum, multinacional, e uma empresa que é familiar, uhum, né, do uhum. ponto de vista de gestão e tudo mais. Como tem sido esse exercício? É bem interessante, né? Então, de novo, acho que a primeira coisa que eu costumo falar para todo mundo é o respeito, né? Quando você respeita a cultura do outro, fica mais fácil você entender por que ele reage daquele jeito ou por que as coisas foram definidas daquele jeito. Então, eu vou te dizer, cara, eu vou para a De Pascoal 2 ou 3 vezes por semana. Então, eu estou interagindo com eles numa empresa que tem uma escala muito menor do que a operação que eu tenho. Só que no dia a dia é fantástico, porque você tem as interações são muito próximas e você vê muitas coisas que e vou te dizer, sem nenhum tipo de vergonha nenhuma, eu aprendo demais quando eu estou lá, demais. Olha que Vou te legal. dar um exemplo. A, a empresa sempre teve um viés muito educacional, muito forte. Quando você entra no escritório, você olha assim no meio, a idade média está em torno de 32, 33 anos. Você fala, nossa. Aí você vai perguntar para a pessoa, fala assim, quanto tempo você está aqui na empresa? 12 anos, 15 anos. Olha, A empresa formou 3.500 menores aprendizes. A grande maioria ficou dentro da empresa. Então, esse ciclo, ao longo da sua história, estou falando, né? Então, e isso você vê presente, isso é cultura. Então, o que eu tenho que fazer? Reforçar cada vez mais isso e trazer isso para dentro da Stellantis. Como é que eu faço? A gente pegou esse exemplo e dentro da Stellantis a gente criou uma área que a gente chama de refurbish. A gente pega alguns carros, a gente faz a recuperação de alguns carros, carros antigos e tudo mais,
nós pegamos 18 menores aprendizes, mulheres, para trabalhar dentro desse centro. Então, a gente aprende com eles e traz para dentro da Stellantis. Quando eu falo de depasqualizar a Stellantis, é esse o movimento. Então, para mim eu falo que eu estou no meu playground quando eu vou para lá. Que legal. E acho que tem um desafio interessante seu de fazer nivelar a informação, comunicar como a empresa trabalha também dentro da Stellantis, né? Quer dizer, tem um desafio seu que é interno, né, nessa comunicação. Não, claro, eu acho que é fundamental as pessoas estarem presentes. Então, muitas vezes eu marco reuniões lá. Então, eu trago meu time, eu trago os meus pares Perfeito. do board da Stellantis, para realmente irem lá, visitar lá. Então, outro dia eu estava com o meu par, o Máximo, que é o responsável de marketing. Trouxe já o responsável de finance. Então, e esses dois são, por exemplo, o nosso diretor, o Márcio Lima, que é presidente da Anfávia e que é o nosso legal, ele é o meu conselheiro dentro da Depascol, ele é membro do conselho da Depascol. Então, é esse cruzamento que ele é rico. E é aí que a gente aprende cada vez Perfeito. mais. Uma fertilização cruzada que Total. beneficia todo mundo. Marcelo, eu estava ouvindo aqui o Paulo comentar, uma das características da indústria automotiva é um certo distanciamento do consumidor, não na sua atuação, nem na informação que ele detém, mas pelo tempo de desenvolvimento de produto, pelo ponto de contato não ser nunca direto com a empresa em si. É muito interessante que isso, acho que uma estratégia como essa de pós-venda, ela também serve para aproximar com o cliente, com o consumidor final, né? Certamente isso é verídico, acontece, né? Numa empresa mais dinâmica, onde ela está muito mais ali em contato com o cliente, e todos os clientes eles não vieram de uma compra de um zero, eles vieram para o teu auto center porque de alguma forma você foi cativante em relação ao atendimento, preço, praticidade e tudo mais, você acaba também trazendo a necessidade de fazer tudo mais rápido, né? Então, você imprime também até propriamente para Stellantis a visão de que os prazos têm que ser todos mais curtos quando você trabalha Perfeito. com esse público, né. Ele não espera algo muito distante, né. Tudo para ele tem que ser mais ágil e essa É agilidade parte dessa retroalimentação que o Paulo falou, exatamente, né, a exatamente. empresa Então, também Uhum. aprender. fazer isso, como ele comentou de pegar aprendizados da De Pascoal e colocar para dentro da Stellantis, só reforça a sinergia que você pode ter entre ambas as empresas. Não é Perfeito, só em um sentido, é uma via de mão dupla. perfeito, Você troca o tempo todo e essa troca certamente vai trazer muitos outros benefícios para a Stellantis a médio prazo, certamente. perfeito. Paulo, e agora, hein, que você vê, como é que você vê o daqui para frente, assim, acho que é findo o processo inicial Hum. de namoro, de estamos conhecendo agora, como você imagina a atuação da Stellantis em pós-venda e em particular da De Pascoal daqui para frente? A gente hoje, com a aquisição da De Pascoal, a gente é o maior distribuidor de peças da América Latina. Então, essa é uma posição que a gente vai consolidar, tanto do lado de peças de origem, quanto no mercado independente. Então, o que eu tenho que fazer com a De Pascoal, que eu te falei que é o segundo maior distribuidor de peças, hoje peças e pneus Da no região. Brasil, eu tenho que trazer ele para primeiro lugar. Então, eu tenho que manter, consolidar essa posição. Isso vai acontecer ao longo dos anos e a gente vai fazer o crescimento, não só em pontos de venda, mas expansão de gama, expansão realmente de serviços, potencializar as 6 alavancas que eu te mostrei da empresa que ela tem, e é isso que vai fazer a De Pascoal ser. Eu costumo dizer que nós vamos transformar a De Pascoal na empresa mais eficiente e na maior empresa distribuidora de peças do Brasil. Então é isso que a gente está buscando. Vai levar um certo tempo, E mas a deve gente ter vai chegar lá. investimento no business então, né, pelo que você está dizendo, Não tem crescimento sem investimento, é né? isso aí. Então você tem que investir, seja tempo, capital, mas a gente tem um plano estratégico bem desenhadinho e que vai realmente fazer a De Pascoal estar no radar de todo mundo. Legal, um case interessantíssimo, interessantíssimo, integração estratégica. Sim, Parabéns pelo que vocês têm feito. muito Alguma obrigado. mensagem final, gente? Alguma coisa Eu que a gente tenho não abordou? uma última pergunta para ele, assim, que não Hum, me deixa, assim, passar. Argentina, Brasil, Brasil. tem mais algum outro país no radar da Stellantis na América Latina para fazer um movimento similar? Você só pode ser líder na América Latina se já é presente em toda a América Latina. Então, a gente sim olha para ter uma presença em todos os países da América Latina. A gente tem importadores em todos os países. A gente tem uma base no Chile com uma filial nossa. Então, é mais do que natural que a gente se desenvolva nesses mercados.
Agora você não pode me perguntar como, que aí é segredo de Claro, Uma coisa que- compreendo, Depois você compreendo. volta aqui quando acontecer. Quando acontecer, a gente faz um segundo capítulo. Não, Com perfeito, mas muito certeza. bom. Muito bom. Paulo, muitíssimo obrigado pela tua presença, um prazer, um case de verdade muito, muito, muito interessante. A gente está querendo muito acompanhar aqui. Muito sucesso para vocês nessa empreitada. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. E daqui a um tempo eu vou te contar a continuidade dessa história. Fechou. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.